Sabadão de pânico para Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque hoje de manhã foi preso o Braga Neto. Todo mundo já está sabendo aí da prisão, o primeiro general de 4 estrelas preso na história do Brasil. Muito tarde, né? Deveriam ter prendido todos quando acabou a ditadura militar. Mas, antes tarde do que nunca, Braga Neto vai abrir a porteira, que depois ele vem General Heleno e vem outros aí, viu? Pois bem, o Braga Neto foi preso e a Polícia Federal também fez uma operação de busca e apreensão no gabinete e na casa do assessor dele. O assessor dele é aquele que tinha na sua mesa um documento com perguntas para fazer sobre a delação do tenente-coronel Cid. A Polícia Federal também descobriu, por mensagens de texto, que ele, assessor do general Braga Neto no PL, ou seja, alguém pago ali com dinheiro público pelo Valdemar Costa Neto, pelo PL, ele estava ali entrando em contato com pessoas que tinham relação com o tenente-coronel Cid, inclusive seu pai, mas outras pessoas ali do seu entorno, para saber detalhes da delação. Inclusive, a Polícia Federal tem aí provas de que o Braga Neto tinha alguns detalhes da delação do tenente-coronel Cid. Já faz cerca de 2, 3 semanas que saíram notícias de que a Polícia Federal já sabia que a delação do Cid poderia ter sido vazada para o Braga Neto. Então, essa operação de hoje, ela foi mais ou menos adiantada, assim, pelas notícias. Se você analisar, 3 semanas atrás, a polícia já falava, olha, temos aí indícios de que o Braga Neto ficou sabendo de algumas coisas da delação. Se ele ficou sabendo, é porque ele foi atrás, óbvio. Só que, aí no depoimento do general Cid, que foi nessa semana, a Polícia Federal viu que ele estava muito hesitante, que ele estava receoso de falar do Braga Neto. E ali ficou configurado para a Polícia Federal, e aí eles pediram a prisão, e o Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República concordaram, ficou configurado que ele estava obstruindo a justiça. Porque uma coisa é ele tentar obter ali alguma informação da delação, que já está completamente errado, já era motivo para ele ser preso. Mas pior ainda é quando quem fez a delação e seus familiares se sentem ali intimidados pelo Braga Neto. E aí a Polícia Federal percebeu, pô, peraí, se o Braga Neto tá intimidando esse aí, que é o tenente-coronel Cid, que já delatou, imagino que ele não tá fazendo com quem não delatou ainda. Então a Polícia Federal prendeu o Braga Neto e também, aí vem a bomba do dia, a maior, não maior que a prisão, né, mas a maior fora a prisão, que é a polícia prendeu o celular do general Braga Neto. E lembre-se, ele não fazia a mínima ideia de que ele seria preso hoje, sábado. Por quê? Porque a Polícia Federal geralmente não prende ninguém aos sábados. Porém, houve uma exceção com o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto viajou para Alagoas e só voltou ontem, sexta-feira à noite. E aí, a Polícia Federal percebeu, caramba, se a gente for prendê-lo na sexta-feira à noite, não vai dar para fazer direito operação de busca e apreensão. Operação de busca e apreensão é de manhã. Por que é de manhã, Thiago? Porque essas operações às vezes demoram 8, 10, 12 horas. Então os policiais ficam a tarde inteira, às vezes chega às 6 da manhã, só vai embora 3, 4 da tarde, ou às vezes 6 da tarde. Se começar à noite a operação de busca e apreensão, ninguém dorme. E aí, inclusive, incomoda vizinho, incomoda todo mundo. Então, a praxe é que a operação de busca e apreensão aconteça de manhã. Por isso, fizeram aí a operação no sábado. Então, já queriam prender o Braga Neto desde sexta-feira. Era para ser ontem a prisão dele. Não foi. E foi hoje. Melhor ainda, que hoje é aniversário da Dilma Rousseff. Então, no aniversário da Dilma Coração Valente, preso aí o primeiro general de 4 estrelas. Olha, o aniversário do Rubens Paiva é 26 de dezembro, viu? Quem assistiu o filme aí, Ainda Estou Aqui, vai saber do que eu tô falando. O aniversário dele é 26 de dezembro. Se a Polícia Federal quiser, se combinar aí, as estrelas e tudo, dá pra Polícia Federal pedir a prisão aí de sabemos quem um pouquinho antes, e essa prisão ser efetuada no dia 26 também, hein? Já que é para aproveitar aí os aniversários, né, nas coincidências, que ótimo! Se tardar aí, o meu é 20 de janeiro, hein? Inclusive dia da posse do Trump. Para compensar uma desgraça, nada melhor que uma notícia boa, como por exemplo, prisão do Bolsonaro. Veremos. Pois bem, o que está apavorando aí o Bolsonaro nesse sabadão, segundo as matérias da imprensa, é a possibilidade de delação. Não do Braga Neto em si, por enquanto, mas de outros, porque o Braga Neto tem que fazer ali uma blindagem. Ele não deixava que outros delatassem ou intimidava para que não delatassem. Mas, depois de uma fala do advogado do Bolsonaro,
o temor aí do Bolsonaro e do seu entorno com o Braga Neto aumentou muito. Por quê? Porque o advogado do Bolsonaro, lembremos, na semana retrasada, ele que ganhou aí, segundo documentos que foram, que estavam nas investigações aí das quebras de sigilo bancário do Bolsonaro, o advogado ganhou 3 milhões e 600 mil reais em Pix para defender o Bolsonaro. Ele foi ao Globo News e aí ele utilizou uma das estratégias mais burras que eu já vi um advogado utilizar em rede nacional, que é a estratégia de jogar toda a culpa nos aliados do Bolsonaro. Segundo aí o advogado, olha, o Braga Neto e o General Heleno, esses aí, se tinha algum plano aí para matar o Lula, o beneficiário não era o Bolsonaro, porque eles iam fazer uma junta e os comandantes eram os generais aí, e o Bolsonaro? Meu cliente não tem nada a ver com isso. Olha só que coisa, parece que eles queriam passar a perna no Bolsonaro, quem queria dar golpe era eles, não era o Bolsonaro. Imagina a carinha do Braga Neto. Deve estar com uma carinha de bunda agora lá na prisão, mas imagina a carinha dele quando ele viu aquela matéria no Globo News. Pois bem, não deve ter ficado nada feliz o senhor Walter Braga Neto. E aí, agora ele está preso. E o Bolsonaro solto. E o advogado do Bolsonaro indo a todos os lugares, para quê? Para falar que, ó, se teve culpado foi o Braga Neto. Por falar em carinha de bunda, pela primeira vez, ó, parece que eu faço as críticas, e as críticas chegam, né? Porque eu falei aqui, eu fui o único a falar, hein? Ninguém mais fez essa crítica, que a Polícia Federal do Andrei Rodrigues, né, que foi indicado pelo Lula, é uma polícia que é ruim de comunicação. Por quê? Porque eles não prendem alguém, não tem foto, não tem vídeo. Ah, mas a Lava Jato fazia uma espetacularização, etc, etc. A Lava Jato prendia um monte de inocente, alguns culpados e a maioria inocente. Aqui estamos falando de bandidos, neonazistas que tentaram dar golpe de Estado. É para prender, é para ter foto, vídeo, é para achincalhar mesmo, mostrar o cara algemado. Pois bem, falei, reclamei, principalmente depois da prisão do general Mário Fernandes, porque naquele dia um dos que foi preso, ele quis vestir a farda antes de ser preso. E aí, ó, Polícia Federal, finalmente a foto aí de alguém preso. Ó. Carinha de bunda do senhor Braga Neto entrando na viatura. Vou deixar aqui a foto na tela mais tempo, para você rir um pouquinho mais. Essa carinha do Braga Neto. Ó. Ei, aquele lá que iria dar golpe de Estado. Tá aí, ó. Pois bem, imagina a carinha de bunda, que é parecida com essa aí, ó, do Braga Neto, vendo o advogado do Bolsonaro dizer que a culpa era toda dele. Sendo que a investigação, o relatório final da Polícia Federal tinha 830 páginas. Só 4 tratavam ali do documento que dizia que depois de matar o Lula, o Alexandre e o Alckmin, teria uma junta militar ali que ia definir os destinos do Brasil. Só que em nenhum momento aquele documento falava em depor o presidente Bolsonaro, que era o então presidente. Em nenhum momento. Ia estar o Bolsonaro de presidente e uma junta militar, obviamente, abaixo dele. Mas o advogado do Bolsonaro usou isso para culpar o Braga Neto, que estava quieto. O Braga Neto estava quieto, na dele. Ali nos bastidores, blindando o Bolsonaro, entre outras coisas. Quer dizer, ele estava se arriscando, brincando com fogo, o Braga Neto, para salvar, obviamente, a própria pele, mas também a pele do Bolsonaro. Enquanto isso, a advogada do Bolsonaro jogando tudo nele. Lembrando que nas outras mais de 800 páginas, mostravam que o Bolsonaro era o chefão do golpe. Então a versão do advogado do Bolsonaro era uma versão burra, porque ele só levava em conta menos de 0,5% do relatório. Os outros 99,5% do relatório diziam o oposto do que ele dizia. E ainda atirou nos próprios aliados. Uma coisa é o cara deixar os feridos pelo chão, que é o que falam que o Bolsonaro faz, e faz mesmo. Quando tem imagina aquela situação de guerra, o cara tá ali, vamos recuar, os feridos deixa no chão para morrer, que se dane. É isso que faz o Bolsonaro. Uma coisa é isso. Outra coisa bem diferente é você pegar a arma e atirar nos seus companheiros para feri-los e depois deixá-los no chão, deixá-los para trás, que é o que o Bolsonaro fez. E aí, por isso, o temor de que o Braga Neto preso, ele em pouco tempo, e o Braga Neto, assim como o General Heleno, é uma coisa dos dois, eles são explosivos. O Braga Neto explode depois de um tempo, então tem ali o temor de que o Braga Neto em algum momento decida abrir o bico, porque a gente sabe que se tem alguém que sabia até melhor que o Tenente Coronel Cid sobre tudo do golpe, é o Braga Neto. E agora ele está preso. Primeiro,
Obviamente, antes de alguém pensar em delação premiada do Braga Neto, vamos pensar o seguinte: a polícia vai pegar o celular, já pegou o celular dele. Também pegou, e aí saíram notícias na imprensa, muita coisa, mas muita coisa mesmo, com o assessor do Braga Neto. Por quê? Porque o assessor do Braga Neto, ele não foi indiciado. Como ele não tinha sido indiciado, ele achava que a polícia não estava nem sabendo nada dele. Meio burro, né? Porque a polícia fez busca e apreensão e foi lá no gabinete dele, gabinete do Braga Neto, no PL, ele trabalhava na mesma sala e pegou lá coisas dele. Ele devia saber que ele deixou provas para trás e que a polícia tinha provas contra ele. Mas o assessor do Braga Neto, por não ter sido indiciado aí no primeiro relatório que saiu aí com 37 indiciamentos, e por não ter sido indiciado aí essa semana num relatório complementar que indiciou mais 3 pessoas, o assessor do Braga Neto ficou assim, pô, polícia esqueceu de mim, ótimo, passei despercebido, tudo bom pra mim. Então o cara fazia o que queria no celular. E era do celular dele que ele falava ali e tentava também, às vezes ele não conseguia, mas tentava se comunicar com outros investigados. Lembremos que o Bolsonaro, o Braga Neto, o General Heleno, o Valdemar, eles estão proibidos de se comunicar entre si e com outros investigados, e um dos investigados é o Cid, direta ou indiretamente. Então, agora vamos saber com quem o Braga Neto estava falando. Inclusive, será que ele estava falando com Jair Messias Bolsonaro? Porque se tivesse, já é motivo para prender o Bolsonaro quanto antes. Eu vou falar, não precisa esperar aí nem o meu aniversário, nem o aniversário do Rubens Paiva, 26 de dezembro, não precisa esperar nada. Se quiser prender o Bolsonaro amanhã, a gente já faz aí um fim de semana de festa, já emenda a semana inteira, feriadão no Brasil inteiro, comemoração, porque, tá bom demais. Agora, acredito que não. Acredito que vão deixar aí o Braga Neto esfriar a cabeça um pouquinho. Passou agora, acabou faz cerca de 1 hora, a audiência de custódia dele, onde o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes manteve a prisão dele, obviamente ia manter a prisão, manteve a prisão dele. Então, tá aí, vivendo o seu inferno, Braga Neto. Eu vou falar, se eu puder apostar, o próximo é o Heleno, tá? O próximo é o General Heleno. O General Heleno que também tá com uma estratégia aí muito burra. Eu fico pasmo como esse pessoal, além de ser muito burro, eles conseguem arranjar advogados que são do nível intelectual deles. O General Heleno tá usando aí a tese de que ele não sabia nada do golpe porque o Bolsonaro escanteou o General Heleno para dar espaço ao centrão no governo, pô. Tem um monte de prova contra ele, tem documento escrito a próprio punho do General Heleno ali, com o plano do golpe ali, com um gráfico e tudo. Pô, aí ele quer falar que não tinha nada a ver porque ele perdeu espaço pro centrão. Tá bom, general, tá bom. O General Heleno podia já preparar para delatar o Arthur Lira, alguém aí do centrão, já que eles estavam aí no espaço dele, o General Heleno estava participando. Então, será que os caciques do Centrão estavam participando mais ainda da tentativa de golpe do que o general? Não sabemos. Mas sabemos agora que nos próximos dias teremos muitas novidades do celular do Braga Neto, do celular do assessor dele e de documentos e computadores que foram aí apreendidos na casa dos dois. Lembremos que o Braga Neto já tinha sofrido uma operação de busca e apreensão e a Polícia Federal tinha descoberto muitas provas. Só que não seria a primeira vez, aconteceu já com o Tenente Coronel Cid, e aconteceu com Alan dos Santos lá atrás, de alguém sofrer uma operação de busca e apreensão, a Polícia Federal até encontra algumas coisas, dias, semanas ou meses depois a polícia faz outra operação e aí encontra muito mais. Muito mais, porque na primeira operação, o cara que sabe que está sendo investigado, sabe que deve, quem não deve não teme, quem deve teme. O cara está temendo, sabe que deve, sabe que fez crime, que cometeu crime, e aí ele não deixa muita coisa na casa dele, só se for pego de surpresa ali em algum momento, mas tem pouca prova. Depois que ele sofre a operação, o que acontece? Ele fala, pô, a polícia não vai mais voltar aqui, né? Já veio aqui uma vez, não vai voltar aqui, vai fazer visita na minha casa todo dia, não vai. E aí, pouco a pouco, eles acabam reunindo mais e mais e mais provas e produzindo mais provas contra si mesmos na própria casa, no próprio celular, nos próprios computadores. E aí a polícia volta lá, depois de um tempo, e tem muito mais. Eu dou um exemplo, o Alan dos Santos, que está aí foragido nos Estados Unidos, quando a polícia foi na primeira vez na casa dele, pegou algumas coisas. 10 dias depois, a polícia voltou. E aí pegou todo o WhatsApp dele,
aí pegou um monte de documento, aí pegou um monte de coisa, e aí é que ele se ferrou bem ferrado. Foi na segunda operação contra ele. O Tenente Coronel Cid, na primeira vez que a polícia fez a operação contra ele, isso foi em 2021, lá atrás, tá? Pegou muita coisa. Só que na segunda, foi em 2023, aí pegou muito mais. Muito, muito mais. Então, com o Braga Neto, nada indica que pode ser o oposto, viu? Tudo indica que vai ser a mesma coisa, que vão pegar muito mais coisa. O Ossef também. Fizeram uma operação, pegaram muita coisa, voltaram depois de 4 dias e aí pegaram infinitamente mais nos celulares dele. Inclusive, segundo a Globo, vão abrir 3 novas investigações a partir aí de crimes que descobriram só em um dos 4 celulares do Frederick Ossef. Então você vê que a situação tá ruim. Semana desastrosa para bolsonaristas. Por quê? Primeiro, o Lula voltou com tudo. Lula mostrou que tá firme e forte lá no hospital. Segundo, essa semana teve operação aí contra toda a cúpula do União Brasil, bolsonarista ali, aliados do Arthur Lira. A primeira das grandes operações da Polícia Federal. Foram presas aí várias pessoas. Num caso, 17 pessoas foram presas, inclusive o primo do Elmar Nascimento. No caso aí do orçamento secreto, ou seja, chamado Bolsolão. E também teve operação aí contra gente ligada ao Cláudio Castro e ao Bolsonaro, políticos aí do Rio de Janeiro bem aliados do Bolsonaro. Teve deputado bolsonarista aí acusado de vários crimes, que também teve assessores presos. E agora o Braga Neto preso. Tá ruim a semana para eles, bem ruim. Esperamos que a próxima seja pior ainda para eles. Quanto pior para eles, melhor para o Brasil. Eu peço a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!